Olá a todos. Hoje nós falaremos um pouco sobre a governança corporativa aplicada às empresas sobre controle estatal, né? E nessa conversa nós teremos a participação da Cirleane Figueiredo, da Larice Rose e a minha, o André Ferreira, né? E para iniciar a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a governança corporativa em si. Que é a governança corporativa? Ela é um sistema, né, de políticas, processos e regras que direcionam e controlam o comportamento de uma empresa. Na gestão pública, né, ela é um conjunto de ações que definem responsabilidades e ajudam a desenvolver os processos para a tomada de decisão, ou seja, ela lida com os processos decisórios na alta gestão e com o relacionamento entre os principais personagens da organização, que são os executivos, conselheiros, acionistas, né? E a governança corporativa, ela também tem a importância das boas práticas de governança nas empresas estatais, que eu vou apresentar ela em 3 etapas, né? Que a primeira é as empresas sob controle estatal, E6, representam um peso substancial da composição do Ibovespa, 22,8% em fevereiro de 2010. Esse foi um registro do Ibovespa. Segundo, o desempenho das E6, que geralmente operam em setores estratégicos e de infraestrutura, como os de energia, petróleo, transporte, saneamento e financeiro. E o terceiro, é importante que o governo dê exemplo se comportando bem em relação às suas atividades empresariais, como de forma em ter legitimidade para exigir que o setor privado aprimore a governança, né? A importância dessa governança corporativa é que ela é propícia à perenidade do negócio, da sustentabilidade da empresa, né, otimizando assim a gestão financeira de uma organização. Eu vou passar agora a palavra para a Larice Rose e ela vai dar andamento à apresentação. Certo. Vou explicar um pouquinho sobre os principais problemas levantados, né, nas estatais, identificadas por elas mesmas. A primeira delas é a transparência, né, a falta de transparência sobre os objetivos da corporação e a forma de avaliação de desempenho, e também a falta de transparência sobre as informações financeiras e não financeiras dentro das estatais. O segundo ponto é a composição e funcionamento do Conselho de Administração. Nesse caso, é a necessidade de atribuição de maior poder de decisão aos conselhos de administração, incluindo definição da estratégia e contratação e demissão do executivo principal, no caso, aquele que vai fazer a tomada de decisão. O terceiro ponto é a ética e conflito de interesses. Nesse caso, é a ausência de avaliação dos demais acionistas nas decisões de interesse exclusivo do controlador. A ausência também da divulgação e a transparência e a auditoria de todas as operações com as entidades da administração pública. Nesse caso, é a relação entre a governança e a gestão pública. A governança, ela é a função direcionadora, aquela que vai direcionar, e a gestão pública é a função realizadora. E, por fim, são os direitos dos acionistas, né, que a ausência de boas práticas pela maioria das estatais, resultando em abusos de poder por parte do controlador e a alta proporção de direito a voto. Eu também vou explicar um pouquinho sobre as principais recomendações. Nós colocamos três pontos principais a quais estão baseadas. A primeira delas
é a atuação do Estado como proprietário. Isso significa que o Estado ele deve agir como um proprietário ativo e informado. Ele deve estabelecer uma política clara e consistente. Ele deve informar e ser claro nas suas informações, assegurando que a governança das estatais sejam compreendidas de maneira transparente e com a prestação de contas. O segundo é o relacionamento com os demais públicos de interesse. Nesse caso, são os stakeholders. Vamos lá. Então, neste caso, é a política do Estado como proprietário deve reconhecer as responsabilidades das estatais perante seus stakeholders, que são os seus interessados. O terceiro ponto é a responsabilidade dos conselhos de administração. Nesse caso, os conselhos das estatais devem estar necessariamente, deve ter, nesse caso, os conselhos de administração devem ter a necessidade de autoridade, né, e a competência e a objetividade para cumprir as suas principais funções de direcionamento estratégico e o monitoramento dos gestores. Os conselheiros, nesse caso, né, do conselho de administração, eles devem agir com integridade e responsabilidade por suas ações. Agora a nossa amiga Siliane vai explicar um pouquinho sobre a relação entre governança e gestão pública. Certo. Bom, dando continuidade ao assunto, iremos ver sobre a relação entre governança e gestão pública. Nessa figura abaixo, ela representa essas distinções de modo bem resumido. Enquanto a governança é responsável por estabelecer a direção a ser tomada, o fundamento em evidências e levando em conta os interesses da sociedade brasileira e das partes interessadas, quando ela dirige, monitora e avalia, já a gestão é a função responsável de planejar a forma mais adequada de implementar diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos. Ela planeja, ela executa e ela controla. Diante desse conceito de governança pública, abordamos aqui 3 variações de perspectiva: a variação organizacional, a variação políticas públicas e a variação centro de governo. A perspectiva organizacional, ela trata das condições para que cada órgão ou entidade cumpra seu papel, alinhe seus objetivos ao interesse público, gerencie riscos e entregue o valor esperado de forma íntegra, transparente e responsável. A perspectiva de políticas públicas, ela trata do desempenho das políticas públicas e dos programas, levando em conta a extensa rede de interações entre estruturas e setores, incluindo diferentes esferas, poderes, níveis de governos e representantes da sociedade civil organizada. Já a perspectiva de centro de governo, ela trata do direcionamento que o governo é capaz de dar à nação e a sua legitimidade perante as partes interessadas, que são os stakeholders, criando as condições estruturais de administração e controle de Estado. Bom, é isso. Muito obrigada. Agradecemos a todos que estão aqui, nos ouvindo de forma bem resumida sobre governança corporativa aplicada às empresas sob controle estatais. Muito obrigada.